pelo que a gente apurou, o Atlético vai com o que tem de melhor para essa partida contra o Tocantinópolis. Aliás, vive boa fase com o técnico Cuca, né? Venceu o Tombense por 2-0, está bem encaminhado já para a classificação para a final do Campeonato Mineiro em busca do Hexa, que é uma hegemonia e tanto para o Atlético aqui, né? E o Atlético, então, não deve ter uma mescla ali de jogadores, não. Vai com o que tem de melhor e o que tem de melhor que está proporcionando esse bom momento na temporada. E não é só um bom momento do Hulk, que a gente sempre fala dele, né? Com 7 gols no Campeonato Mineiro, artilheiro da competição, mas também não só do ataque, mas da defesa, porque o Atlético está a 568 minutos sem levar gols, sem sofrer gols. O último gol que sofreu foi no Clássico contra o América, empate em 1-1, dia 29 de janeiro, mas a defesa ali com o Everson, com o Natanael, que é um jovem jogador que veio do Coritiba já tomando a titularidade, assumindo a titularidade no lugar do Saravia, o Lianco vivendo boa fase, fazendo dupla ali com o Alonso e o Guilherme Arana. Essa defesa está muito consistente. Aliás, eu falei dos 568 minutos, isso não acontecia desde 2021, quando o Cuca também era técnico do Atlético. Então é um time que está consistente na defesa, está consistente no ataque, apesar de ter o problema de não poder contar com o Júnior Santos, né? Ele se machucou em um treinamento antes do jogo de ida contra o Tombense na semifinal do Campeonato Mineiro. Ele teve uma lesão na panturrilha, num tendão da panturrilha, provavelmente não deve voltar, se recuperar a tempo para a final. Mas o Hulk está se entendendo muito bem com o Coelho. Há também uma possibilidade do Rony, quem sabe, o Rony já estreou, né, na partida contra o Tombense, entrou no jogo, mas quem sabe começar esse jogo hoje contra o Tocantinópolis na titularidade, ele entraria no lugar do Rubens, mas enfim, pelo que a gente observa, o Cuca não quer mexer no que está dando certo, no que está funcionando, ainda mais nesse momento de primeira fase, que o Atlético revisita, né, na Copa do Brasil. A última vez que tinha entrado na primeira fase da competição foi justamente em 2020, e o torcedor não gosta muito de lembrar desse momento aí. Mas, enfim, o Atlético vai com o que tem de melhor para essa partida contra o Tocantinópolis. É bom lembrar que é um recomeço de trabalho do Cuca, né? Então, cada treinador tem seus métodos para começo de temporada, né? Lógico que a questão da preservação física dos jogadores pesa, então muita gente lá no começo, por exemplo, escalou reservas, o próprio Atlético, né, nas partidas iniciais do Campeonato Mineiro, mas tem uma hora em que o treinador quer ver como é que o time rende, né? Quer ver o time mais em campo com os 11 que ele imagina. Não, numa disputa onde, por exemplo, o Atlético obviamente é muito favorito, enfim, né, uma eliminação seria uma tragédia, mas uma disputa dessa você tem ali uma dose de competitividade já elevada, porque vale uma classificação, né? Um jogo que já começa a exigir do seu elenco outras situações, um outro comportamento, né? Você não tem ali como negociar um empate, você tem que vencer o jogo, já muda um pouco a situação. Então, eu acho que para início, né, podendo escalar os titulares, acho que nesse momento é fundamental, né? Porque você vai treinando os jogadores exatamente para esse momento de decisões. Você vai tendo, vai subindo o degrau com a sua equipe, né? Porque é outro jogo. Uma coisa é você jogar o Campeonato Mineiro, não, temos várias rodadas pela frente, precisamos nos classificar e tal. Outra coisa é você entrar num jogo, né, que vale a classificação. E também estou com muita expectativa do que da forma que o Cuca vai montar esse Atlético, né? Agora recebendo o Rony, tem o Júnior Santos que não vai para o jogo hoje, enfim, de que forma esse Atlético vai funcionar, né? Mas eu vejo já um Galo mais de acordo com o que o torcedor espera do que era o Atlético do Milito, onde o torcedor teve muita paciência com ele, eu acho, mas até por conta das fases que ele foi adiantando, mas de um estilo que, na minha visão, não casa com o estilo que a gente vê do Galo, né? O Milito, até na final, ficou muito latente a demora, né, que ele teve para tirar um zagueiro, por exemplo, né? E quantos zagueiros ali atuavam, né? Muitas vezes, sempre os três, mas entravam mais 2 zagueiros no segundo tempo, assim. E não é isso que é o Atlético, né? E o Cuca é um treinador que hoje é um grande ídolo da história do clube, talvez o maior treinador da história do clube, rivalizando com o Tele Santana por isso, porque é um treinador que entendeu o que o torcedor Atlético espera ver em campo. E eu acho que é muito interessante esse início de trabalho
com os reforços que estão chegando, tem essa característica, né? Eu acho que o Rony vai entregar. As pessoas falam Rony e tal. Eu gosto do Rony, cara. O Rony entrega entregava muito no Palmeiras, né? É um jogador que vai ser muito útil ao longo da temporada. O Júnior Santos também. Por vezes não serão titulares, mas são jogadores que, nesse jeito, estilo galo doido, vão contribuir demais, né? Para esse, tanto para o estilo de jogo que o torcedor quer ver, e eu acho quanto para a questão de elenco ao longo da temporada. Eu sei que o Campeonato Brasileiro ainda falta mais do que um mês, mas eu tenho que usar essa oportunidade para explorar conhecimento de Rafaela. Você veja nesse momento Atlético muito na frente do Cruzeiro, visando o início do Campeonato Brasileiro, Rafaela? O Atlético está muito mais encaixado do que o Cruzeiro. E, inclusive, eu estava acompanhando, aliás, acompanhei as duas semifinais, né? Tanto o jogo do Atlético contra o Tombense, como também o clássico entre Cruzeiro e América. E o Gabigol, no fim da partida, ele fala que o time está sentindo as mudanças que aconteceram, o time do Cruzeiro sentindo as mudanças que aconteceram dos treinadores. Ele até fala assim, nós tivemos em 2 meses 3 técnicos, 3 trabalhos diferentes, porque começa com o Diniz, aí passa pelo Wesley Carvalho como interino e agora chega o Leonardo Jardim. Então, isso a gente percebe claramente que está faltando ainda esse encaixe no Cruzeiro, que o Atlético já conseguiu encontrar com o Cuca, um encaixe de uma equipe que, como eu falei, né, para ele não mexer, que ele não deve mexer tanto para essa partida de hoje, porque é uma equipe que está conseguindo, as coisas estão dando certo, da defesa ao ataque. E o Cruzeiro está sofrendo um pouco com isso, fora a pressão, né, que a gente já falou aqui, do Atlético já estar em busca do Hexa do Campeonato Mineiro, um título que o Cruzeiro não tem desde 2019. O Cruzeiro chamou muito mais atenção na janela de transferências, né? Foi para o mercado, mas a gente sabe que encaixar essas peças todas leva tempo. E nesse processo o treinador já foi embora. 2 rodadas de Campeonato Mineiro. Foi o que a diretoria esperou para fazer o que já tinha decidido fazer desde o ano passado, né? Enfim, são essas coisas que a gente vê repetidamente no futebol, mas não consegue se acostumar. Agora, estava pensando sobre essa questão de negociação, né? Foi quase uma troca direta de Paulinho por Rony, né? Palmeiras e Atlético fizeram vários negócios, um foi lá, né, puxou um jogador daqui, outro dali e tal, mas enfim, na prática, o Paulinho sai do Atlético para o Palmeiras, o Rony sai do Palmeiras para o Atlético. Idades diferentes e o status também é diferente, né? O Paulinho era titular do Atlético, inquestionável. O Rony já estava deixando de ser. Já estava perdendo esse... Embora final de ano de Paulinho, talvez por causa de lesões, não foi bom. Pois é. Mas se a gente olha para o mercado, o Paulinho é um jogador valorizado, né? E o Rony é um jogador que já passou da curva de valorização, né? Tanto que ele estava encerrando o contrato com o Palmeiras no ano que vem, né? E a Leila já está, presidente do Palmeiras, já estava anunciando que não haveria interesse na renovação. Então, assim, se você pensa como se fosse uma troca, que não foi, né? Foram negociações separadas, e o Atlético saiu perdendo nessa, mas o futebol não te dá essa garantia, né? Não. O Paulinho pode, sei lá, não se entender com o esquema do Palmeiras, pode não estar no seu melhor ano, pode, enfim, várias coisas que efetivamente ele não vai render. Paulinho, eu não estou querendo, né? Torce para que você renda. Previsão, eu torço para que aconteça o contrário. Só estou falando que numa negociação, não necessariamente por ser o lado mais valorizado, você vai entregar, tem vários outros fatores, né? E o Rony pode se sentir super à vontade no Atlético, ser acolhido pelo Cuca, se entender com o Hulk pelo jeito de jogar e ter uma temporada extraordinária. Ele é uma figura elétrica. Não, e é muito interessante isso que você está falando, né, Marcelo? Porque analisando friamente é isso. Quem é melhor, Rony ou Paulinho? Paulinho é melhor que o Rony, né? Todo respeito ao Rony, apesar da história, né? A história do Rony é gigante no Palmeiras, assim, a gente não pode... Mas a troca é hoje. Tecnicamente falando, Paulinho é mais jogador. Agora, é uma questão de encaixe de elenco, né? O Atlético tem um jogador terminal. Paulinho é um jogador terminal, um jogador que define jogos, um jogador que, ou se espera que ele faça isso, né? Tem condições para fazer isso. O Atlético tem no Hulk esse jogador. Tem talvez no Daverson esse jogador. O Palmeiras sentia a falta desse jogador
na parte terminal, que não é o Rony. Você cobrava do Rony isso, né? O Rony é um jogador de elenco, um jogador que entrega muita velocidade, enfim, técnica também, mas assim, é um jogador mais, enfim, corre mais, de uma entrega física maior, né? O Rony para o Atlético pode ser o que o Hulk precisa, né, nesse momento. O Hulk é o terminal, né? No caso do Palmeiras, o terminal, por exemplo, ou seria o Rony ou o Flaco Lopes. O Palmeiras precisava de um jogador com as características do Paulinho e o Atlético precisava de um jogador com as características do Rony, tanto que não trouxe só o Rony. Eu acho que o Júnior Santos também está dentro disso que o Atlético sentiu falta no ano passado, por exemplo. Eu não entendo o Botafogo largando dele. Não entendo. Júnior Santos, sim, né? se já está abrindo mão de Luiz Henrique, vai abrir de Júnior Santos também? Não entendo isso. A proposta foi muito alta, né? O Atlético pagou caro pelo Júnior Santos. E o Júnior tem uma história muito interessante de carreira, né? Praticamente dobrou o salário. Dobrou. E assim, o jogador... O aporte era grande. Eu caí num vídeo no Instagram a evolução salarial do Júnior Santos, assim. Que era muito interessante, porque ele ganhava, acho que R$50, R$300. Pega desde aí na várzea, e aí vem. Ele começou a ganhar um salário maior no Japão, quando ele vai para o Japão. Depois ele retorna, tudo mais, Fortaleza, Botafogo, e aí, de fato, ele... Mas é um jogador que ele surge quase com 30 anos, né? Surge, assim, de fato, para um grande clube, né? E agora, e como ele surge nesse momento, parece que você, vamos ficar mais com isso. Mas ele já passou ali da curva de desempenho que acreditam que é o auge, né? Então, assim, o Botafogo pesou isso e acabou aceitando a proposta que foi altíssima. Pelo jogador que fez o gol na final da Libertadores, artilheiro da Libertadores do ano passado. Só isso, né? O Rony, um das lembranças, é quase um das lembranças mais felizes que eu tenho de estar no estádio de futebol. E um gol de bicicleta que ele faz no Maraca, eu acho contra o Fluminense. Era sensacional. Estar lá para ver foi sensacional. Mas, infelizmente, por trás da minha pessoa na tribuna de imprensa, era PVC, que dedicava a tarde dele de cantar uma música da torcida de Arsenal sobre Gabriel Jesus. Então, o momento ficou meio manchado, sabe? As duas coisas estão associadas na sua memória, né?